2 Samuel 15. A revolta de Absalão. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E, quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar, e eu faria justiça. E, quando alguém chegava perto de Absalão, para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi, deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor. Enquanto estava morando em Jesur, na Síria, eu prometi que, se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel, para dizerem o seguinte, quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam, Absalão se tornou rei em Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Davi foge de Jerusalém. Então veio o mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém, se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai, o líder deles, por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado, que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo. Então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve os seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você. Porém, Itai respondeu, ó rei, eu juro, em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor, aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi, então passe adiante. Itai foi em frente, com todos os seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas, carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok, leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Mas, se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser.
E Davi continuou a falar com Zadok: Olhe, leve seu filho, Ahimaás, e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: Ó Senhor Deus, faze com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Uzai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Uzai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse: Não venha comigo, pois isso não me ajudará, mas você poderá me ajudar, fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: Ó rei, eu agora vou servir o Senhor como servia o seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouvi no palácio do rei. Os filhos deles, Ahimaás e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então Uzai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. Daniel 9. Daniel ora pelo seu povo. Dário, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre as cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem aos Teus mandamentos e sempre lhes dás provas do Teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más, nos revoltamos contra Ti, desobedecemos às Tuas leis e aos Teus mandamentos. Não demos atenção aos Teus servos, os profetas, que falaram em Teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados, sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha. Nós, o Teu povo, tanto os que vivem na Judeia e em Jerusalém, como os que espalhaste pelos países de perto e de longe. Tu fizeste isto porque eles se revoltaram contra Ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós, temos pecado contra Ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Mas Tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra Ti. Desobedecemos a Tua ordem, ó Senhor, nosso Deus, e não seguimos as leis que nos deste por meio dos Teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os Teus mandamentos e não obedeceu às Tuas ordens. Pecamos contra Ti e por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Tu cumpriste as ameaças que fizeste contra nós e contra os nossos líderes e nos castigaste duramente. Nunca, em lugar nenhum, houve uma desgraça tão grande como a que caiu sobre Jerusalém. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas, mesmo assim, nós não temos abandonado nossos pecados. Nem temos nos esforçado para seguir a Tua verdade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor, nosso Deus. Portanto, Tu, ó Senhor, preparaste esse castigo e o fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor, nosso Deus. Tu és justo em tudo que fazes, e nós não temos dado atenção às Tuas ordens. Ó Senhor, nosso Deus, Tu mostraste o Teu grande poder quando tiraste o Teu povo do Egito, e a fama que ganhaste com isso continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito o mal. Ó Senhor, Tu és misericordioso, portanto, não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a Tua cidade e o Teu monte santo.
Por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do teu povo. Ó nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração, abre os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor. Atende-nos, Senhor, e vem ajudar-nos, para que todos saibam que tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Gabriel explica a profecia. Eu continuei a orar e a confessar os meus pecados, e também os do meu povo, e a fazer ao Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor do seu Monte Santo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que lhe vou dizer. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta e o pecado acabe. Então, o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados, e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas, e o santo templo será inaugurado de novo. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 72 anos vezes 7. Mas será um tempo de muito sofrimento. No fim deste tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e a destruição que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas, quando passar metade desse tempo, ele acabará com o sacrifício de animais e as ofertas de cereais de um templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Marcos 6. Jesus em Nazaré. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. A missão dos 12 discípulos. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então, os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. A morte de João Batista. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso, porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam:
esse homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado, pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso, João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso, Herodes protegia João e, quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo. Altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galiléia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. E vamos para o nosso momento de oração, aonde você estiver, se você puder, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Deus Pai, Deus amado, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti para Te dizer: nós queremos viver os Teus planos, Deus, mesmo quando nós não entendemos muitas vezes, mesmo quando ainda nos falta fé, Senhor. Nós te pedimos, Pai, nos dá discernimento, Senhor, para entendermos, para te obedecer, Senhor, o que o Senhor quer de nós. Nós queremos confiar, Senhor, fortalece a nossa fé, Deus. Vem trazendo consolo para o nosso espírito, Senhor, para a nossa alma, Pai. Vem fortificando, Senhor, as nossas emoções, que nós possamos ser cada vez, Senhor, mais dependente de Ti, Pai, dependente da Tua presença, dependente do Teu Espírito, Senhor. Às vezes nós nos sentimos perdidos, mas sabemos que o Senhor nos guia com amor, que o Senhor é fiel, independentemente dos nossos sentimentos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a caminhar pela fé e não pelo que a gente vê. Tira de nós a ansiedade, o medo pelo futuro e nos ensina, Senhor, a viver com o propósito de cada dia, Senhor. Que a nossa identidade esteja firmada em Ti. É assim que nós te oramos, nós te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, por cuidar das nossas famílias, das pessoas que são importantes para nós, pela nossa saúde, por poder ouvir a Tua palavra e pela Tua salvação. Em nome de Jesus, amém.